Olá, chicos, como les va? Como estão ustedes? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Marina, professora de espanhol do curso Linguagem Diplomática, e hoje vamos tratar de um assunto que, embora ele seja básico, né, pronomes pessoais tônicos, né, ou do caso reto, é um tema que gera muita confusão e dúvidas. Por que eu disse que ele é de extrema importância? Nos últimos 2 anos, a banca trouxe textos que pediram a habilidade do candidato de diferenciar o pronome tu do pronome usted, ou seja, tratamento formal e tratamento informal. Em 2021, ano passado, caiu um texto do Machado de Assis, era uma carta, e o tratamento, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, que na carta, era uma carta informal. E nesse ano, houve muita, assim, a maioria dos espelhos, na maioria dos espelhos que eu vi, houve essa confusão entre o tu e o usted. E esse ano o texto fonte foi um texto dramatúrgico, então tinha muito discurso direto, a presença do discurso direto ali foi grande, é praticamente o texto inteiro. E isso exigiu dos candidatos diferenciar tratamento formal de tratamento informal. Nesse texto, inclusive, um dos personagens faz um relato, que é sobre um diálogo que ele teve com o superior, um ministro. E esse diálogo, né, esse relato, ele é feito de forma direta. Ele usa, né, as palavras utilizadas, né, de forma literal. Então, ali dentro do diálogo informal, foi necessário perceber essa diferença nesse relato, porque é entre uma pessoa, né, e o seu superior. Então, ali é um diálogo formal. Nessa prova, eles cobraram, então, saber a diferença entre discurso formal, né, registro formal e registro informal. Bom, vamos começar aqui. Temos os pronomes pessoais tônicos, né, em português do caso reto, que tem a função de sujeito, né, são a pessoa do discurso. Eu coloquei a tradução de cada um deles aqui do lado. Então, a primeira pessoa do singular, yo, o yo, o yo, depende do país. Mi, comigo, reparem, o pronome tônico, mi, sempre tem acento. É a tradução de mim. Ele é muito confundido com o mi sem acento, que é o possessivo, mi, meu ou minha. Comigo, tem o N, né? Então, yo, mi, comigo. Eu, mi, comigo, sem o N. Eita, sei lá o que eu fiz aqui. Aí. Tu, segunda pessoa do singular. Ti, sem acento, gente. É igual no português. Ti, sem acento. Contigo, contigo. E aí temos o tal do os. O que é esse os? Muita gente fica confuso, né? Não sabe, acha que vos é a tradução do vós, e não é. Vos seria correspondente, né? É equivalente a você.
certo? Em Portugal, ninguém usa você, por exemplo. Agora, no Brasil, em algumas regiões, né, se usa o pronome você. E você é um pronome de tratamento informal. O que aconteceu na prova do ano passado? Na carta, era uma carta, certo? E dá para identificar que é uma carta informal por causa do pronome. Embora seja, né, uma linguagem, um estilo de falar mais rebuscado, né, mais antigo, é uma carta informal. Então, muita gente pensou que, como um texto do Machado de Assis, né, é mais de época, então é formal. Não necessariamente, gente. Porque no texto se utiliza o pronome você, e você é informal, não é formal. Aqui um exemplo, ó. Aqui, ó. Vieram as encomendas logo no dia seguinte ao da minha última carta. E que quer você que eu lhe mande? Percebam que o você ele flexiona na terceira pessoa, né? Assim como, né, desculpa, na verdade o você ele não vai flexionar na terceira pessoa, ele flexiona na segunda. Então, e é singular, gente. É tão singular quanto tu. Tá aqui, ó. Segunda pessoa do singular. O vos, assim como você, ele é um arcaísmo. Você seria de vossa mercê, né? De vossa mercê. E o vos de vuestra merced. Tá? Antigamente, né, o vos ele era um pronome de reverência para tratar monarcas. Mas com o tempo isso foi mudando, até se tornar vulgar, inclusive, né? Porém, hoje em dia ele é utilizado na América, principalmente na América do Sul. Argentina e Uruguai, esse espanhol rioplatense, que se chama, que é a região lá do Rio de la Plata, espanhol portenho, né, da Argentina, eles usam o vos. Na Argentina não se usa o tu, é só o vos, que é como se fosse o você em algumas regiões aqui. E ele não é formal, galera, ele é informal. Isso é muito importante. Professora, e na prova? O que eu vou usar? Se eu perceber que é o registro informal, como é que eu vou traduzir isso para o espanhol? Usem sempre o tu. Eu coloquei o vos aqui só para ilustrar, para vocês entenderem que vos, embora o vos exista, não é equivalente ao vós do português, ok? Então, registro informal sempre vai traduzir para tu, correto? E os verbos, né, obviamente, os pronomes, os possessivos, adjetivos ou pronomes possessivos, eles vão sempre flexionar ali na segunda pessoa do singular, ok? Aqui na terceira pessoa do singular, temos ele, que é ele, ella, que é ela, e si e consigo. Em português, este si é sem acento. Consigo é igual. Os te também é si e consigo. Esse si com acento, né, tem o advérbio si, que é a tradução de sim do português, e si, pronome pessoal tônico. E aqui, ainda, ó, na terceira pessoa do singular, a gente encontra o usted. E aí é que tá a diferença entre o tratamento formal e o tratamento informal, singular. Tu é formal. Usted é informal. Ele se encontra na terceira pessoa do singular.
Aqui eu coloquei do lado os pronomes átonos. A gente não vai tratar deles hoje, mas só para ilustrar para vocês. Então, aqui, primeira pessoa, me, pode ser reflexivo, ou complemento direto, ou complemento indireto. Aqui, te, mesma coisa. Terceira pessoa do singular, se é o reflexivo. Em alguns casos, pode ser um pronome de complemento indireto, mas aí já é mais uma questão de cacofonia, que a gente vai tratar quando estivermos vendo os pronomes átomos. Lo, pronome de complemento direto, masculino singular. La, pronome de complemento direto, feminino singular. E le, o pronome de complemento indireto, singular. Pessoal, só um minutinho, vou pausar, que tem um cachorrinho latindo aqui. Voltando. E le, pronome de complemento indireto, singular. Ele não flexiona em gênero, só em número. Então, aqui, se, em português também é se. Lo é o o, pronome de complemento direto. E a, pronome de complemento direto, feminino singular. Nosotros e nosotras, aqui cabe destacar que existe o feminino desse pronome, em português não. O pronome átono é nos. Vosotros e vosotras, tem feminino. O pronome átono é os e não bos, porque bos é um pronome tônico, aqui ó, tônico, que corresponde ao você. Bom, gente, o cachorrinho não vai parar não, espero que não incomode. Vamos continuar. Aí, terceira pessoa do plural, eixos, eles, eixas, elas, fala, pronunciando como espanhol, hispanohablante. E o ustedes. Aqui em cima no usted, eu esqueci de mencionar aqui, ó, como é pronome de tratamento formal, a tradução aqui, ó, é o senhor e a senhora. É singular usted, viu? Então, aqui, ó, o senhor, a senhora. Certo? Vou colocar em verde aqui, ó. O senhor e a senhora. Então, aqui, ustedes. Eu nem vou colocar aqui os senhores e as senhoras, porque olha o que acontece. Tem uma diferença entre América Latina e Espanha aqui. Vosotros e vosotras, na Espanha, é pronome de tratamento plural informal. Por exemplo, hola, como estáis vosotros? Olá, como estão vocês? E olá, como estão ustedes? Olá, como estão os senhores? As senhoras. Ustedes não varia em gênero, só em número. Assim como usted. Mas isso só acontece na Espanha. Na América Latina, temos diversos países na América Latina, não se usa o pronome vosotros. Então, o que vai acontecer na prova? Se cair os senhores, as senhoras, como é que eu vou traduzir? Traduz para ustedes. E se cair vocês? Traduz para ustedes também. Não tem o menor problema e simplifica a nossa situação. Ok?